Podcast Papagaio Falante. Oferecimento Supermarket. Oferecimento Supermarket. Mais de 120 lojas. É preço, é perto, é Supermarket. Bet Nacional. Jogo legal é na betnacional.com. E Mini Foods. Crocantes, saborosas. Todo dia é dia de Mini Foods. Agora foi legal, agora tô ouvindo, cruzada! É o Papagaio Falante, tô muito feliz da vida. Olha, estamos aí entre os 20 melhores podcasts, videocasts do Brasil pelo IBEST. Muito obrigado pelo seu carinho. É o terceiro ano consecutivo. Ficamos 2 anos, né, entre os 20 melhores e agora já estamos na disputa novamente para ser um dos 20 melhores. Então vota lá na gente, vota lá, vota lá, vota lá. Vote, pelo amor de Deus, porque é muito bacana. O IBEST é o Oscar da internet. Olha, hoje aqui o assunto vai ser bem curioso, hein? Bem curioso para você que quer proteger o seu patrimônio, para você que tem medo de repente perder tudo do nada, para você que tem medo de ser processado, às vezes aparecem uns processos do nada e leva teu patrimônio. Mas se você tiver uma hold, meu glu-glu, hoje o assunto vai ser esse. Hoje o assunto vai ser esse, meu glu-glu. Se você tiver uma hold, nada de ruim vai acontecer para você e para sua família, porque a melhor coisa na vida é a família. E o que você tem a obrigação de fazer? Proteger a sua família. E para proteger a sua família, você tem que ter uma hold. Agora, para você ter uma hold, você tem que entender o que é uma hold. E hoje eu estou recebendo aqui pessoas especializadas nesse assunto, os melhores do Brasil. Estou aqui com a doutora Fernanda Pova. Doutora Fernanda Pova, que prazer ter você aqui. Prazer, Serginho. Que prazer. Bota aqui o microfone aqui para o pessoal ouvir sua voz melhor. Prazer estar aqui, uma honra estar aqui para falar de holding, que é um assunto muito importante hoje. Importantíssimo, cara. As pessoas estão tudo, todo mundo ficou aqui mandando, caramba, eu quero saber disso aí, porque estão falando tanto de hold para cá, hold para lá. As pessoas precisam conhecer. Precisa conhecer. E aqui você me trouxe aqui essas duas São feras aqui, meus ó. Sócios. Especialista da XR. XRM. XRM, cara. XRM. É o doutor Fernando. Doutor Renan. Doutor Renan e o doutor João. E o doutor João. Doutor João, vocês são tão novos, cara. Vocês são especializados nisso aí em hold. Você tá com 40 e poucos anos. Eu tenho 42. 42 anos, parece um garoto, pô. Obrigado. E ele é sério, né, cara? Ele é sério, né, bicho? Doutor Renan tem quantos anos? Não, João. Doutor João. Doutor João tem 41 anos, Sérgio. 41 anos, hein, cara? Mas me diz uma coisa aqui, porque bota o microfone mais perto de você, assim. Não, você pode. Assim? Puxa ele pra aí, você. Quanto mais retinho assim, perto da boca, pra ele ver aqui na direção. Me diz uma coisa, por que esse assunto é um assunto tão comentado hoje em dia? Eu estava numa mesa de bar e o assunto era hold pra cá, hold pra lá, as pessoas com preocupação de perder tudo de repente, mas aí um cara falou assim, ó, se você tiver uma hold, você nunca vai perder. O que é uma hold familiar e o que é proteger o patrimônio numa hold? Olha só que coisa interessante. Primeiro, a maioria das pessoas hoje, que estão aí até os 50, 60 anos, são essas pessoas que estão construindo patrimônio. O inventário dos pais não trouxe nada. Os pais não construíram patrimônio antes. Então, a construção de imóveis, investimentos e tudo mais passou a ser dessas pessoas. Por isso, elas não conhecem o problema do inventário. Agora, por que está acontecendo isso? Está todo mundo falando sobre holding, todo mundo falando sobre proteção patrimonial. Todo mundo falando isso. Em qualquer lugar que a gente vá, a turma fala sobre isso. Está falando porque essas pessoas começaram a passar pelo inventário. Os filhos delas estão perdendo o patrimônio por conta da falta de organização. Porque quando o pai morre ou a mãe morre e deixa um apartamento, por exemplo, para os filhos, vira uma confusão, porque se tivesse uma hold não teria essa confusão, não teria, é isso. Por quê? O imposto que se paga é gigantesco. Hoje, o imposto é 8% no Brasil, o teto desse imposto, então já vai aí, come 10% do patrimônio, tem advocacia, tem registro de imóveis, se tiver discussão do que é para cada um, vai ter que ir para o judiciário e a coisa se enrola ali e o bem vai perecendo. A gente teve uma situação lá no escritório, a pessoa perdeu, a família perdeu 40% do patrimônio. Caramba, bicho, 40% do patrimônio? Porque não tinha uma hold. Exato. Exatamente. E o pior cenário, Serginho, é o seguinte... Puxa pra você. A família... Não, pode puxar assim que é melhor. Aí, boa. A família, muitas vezes, não tem condições
de arcar com os custos do inventário, honorários, cartório, etc. O que precisa fazer? Precisa vender um imóvel para arcar com esses custos. Caramba, Você vai bicho. vender um imóvel com pressa, o que você vai fazer? Vai entregar. Vai Exato. entregar. Um imóvel que vale 1 milhão, você vende 500 mil, 600 mil. É verdade. E aí o patrimônio vai para o ralo. Então, a ideia da holding é exatamente essa proteção patrimonial. Como que a gente faz isso? Precisa criar uma estrutura empresarial através de um CNPJ, e a ideia é que o seu CPF, que ele é perecível, né? Um dia todos nós vamos falecer, você transmita esse patrimônio do seu CPF para um CNPJ, que pode ter vida eterna. E aí, através desse CNPJ, existem várias cláusulas de organização, de proteção, de controle, onde a gente consegue fazer que esse patrimônio se transmita no futuro para os filhos e para os netos, sem a necessidade de passar pelo inventário e com uma economia astronômica de impostos. Exato. Como é que funciona isso, doutora Fernanda, na prática? Por exemplo, você que está me vendo agora, fala assim, eu quero fazer uma holding. Como é que são os primeiros passos? Como é que são os primeiros passos? Pode cada um de vocês responderem. Eu quero fazer uma holding porque eu tenho, um exemplo, eu tenho 4 apartamentos e eu quero que meus filhos amanhã sejam beneficiados, mas, puxa vida, mas eu tenho uma namorada, o meu outro filho é casado com uma outra moça que está sempre brigando com ele e fica ameaçando ele, fala, vou me separar e vou tomar as tuas coisas, hein, porque amanhã vai ser o apartamento dele, também do meu filho, o outro, ela, de repente ele tem uma outra filha, o cara tem uma outra filha, casada com um cara que não é muito bababá, meio suspeito, bababá. Como é que o pai ou uma mãe pode chegar e como é que faz uma holding para que a pessoa se sinta segura? Como é que são os primeiros passos? Ótima pergunta. Quer falar, Pode Fernanda? falar, pode começar. Fala sobre a sessão, como é que funciona. Então, são 3 passos, né? A gente começa com a sessão de viabilidade, onde a gente conhece o patrimônio da família, onde a gente conhece um pouco da história da família, né? Como é que funciona, né? E pode ser tudo, estrutura. apartamento, carro, a pessoa tem um carro, tem 2 carros, tem 3 carros, Investimentos. tem um terreno, tem a aplicação de dinheiro também pode entrar numa Tudo, holding? tudo. A pessoa que tiver um dinheiro aplicado pode chegar e botar na holding? Pode. Interessante isso aí. E aí, na sessão de viabilidade, a gente conhece um pouco mais a família, a gente, né, passa a conhecer, precisa ser muito sincero, né? A pessoa precisa expor mesmo a realidade da família, né? Para a gente partir para a estruturação do croquis. O que é a estruturação do croquis? Nós criamos um projeto. A gente apresenta, é um projeto que a gente apresenta, que foi apresentado para vocês. Foi apresentado para mim, nós fizemos uma holding. Por isso que eu Isso. estou trazendo essa turma aqui, porque nós fizemos uma holding e eu achei tão legal que eu falei, caramba, eu tenho que mostrar isso pro meu público. Porque tem Sim. gente que não conhece o que é uma holding. Sim. E aí, Apenas um apartamento a pessoa já pode... um apartamento você pode fazer uma holding, sacou? Sim. Para proteger aquele apartamento, porque, que amanhã ninguém Serginho, possa pegar isso de você. O que acontece? A holding, antigamente, as pessoas diziam assim, é só para quem tem muito dinheiro, para milionário. Por que as pessoas falam isso, né? Porque era muito caro. Tinha um escritório de advocacia no Brasil que trabalhava com holding, que fazia holding. Então, era Aí cobrava o que queria, né? um absurdo de caro. Por exemplo, o Grupo Globo, Odebrecht... Grupo Abril. Foram empresas, né, grupos que fizeram com esse escritório, só tinha um escritório, e aí era muito caro. Só que se você tiver um patrimônio e você tiver herdeiros, você já pode fazer uma holding. É simples. É simples. Se você quer que o seu trabalho, todo o seu dispêndio de vida, todo o suor que você teve, que saiu do seu rosto para construir o patrimônio, para deixar para os seus filhos, para que eles fiquem tranquilos, para que eles tenham a base para poder começar, não como você começou do zero, mas já entregando para eles uma base melhor, a única forma hoje no Brasil de conseguir fazer isso é através da holding familiar. Porque se deixar sair para o inventário, acontece o que o João falou, acontece o que a gente está conversando aqui, que a doutora Fernanda vai também aprofundar. E uma coisa importante... Destrói tudo. A maioria das vezes que os herdeiros têm que vender muitos bens para poder pagar o inventário, os impostos, né? Tudo que é cobrado, o herdeiro ele é rebaixado de classe social. Claro,
Porque imagina, você falou de um apartamento, por exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, vamos colocar aí uma média de 1,5 milhão de reais um apartamento, até mais ou menos aqui, não é? 1,5 milhão de reais. Esse 1,5 milhão de reais, ele vai gerar de custo para o inventário, se não fizer alguma coisa, vai dar uns quase 600 mil reais de custo. Quando a pessoa vende um apartamento, ela tem que pagar R$ 600 de tributo. Agora, se tiver uma hold, Imagina só. se tiver uma hold, como é que fica a história? 600, dá uns 600 mil porque vai ter deságio na hora da venda porque vai precisar vender correndo. Vai ter imposto do ITCD, que é o imposto da morte, que é o imposto da doação, que aqui no Rio de Janeiro é até 8%. Vai ter imposto de renda sobre ganho de capital. Vai ter certidão de registro de imóveis, certidão, cartório de notas, tudo. Tem um monte de coisa que come um pedacinho daquele imóvel. E aí, essa família que tinha lá um imóvel de 1,5 milhão lá aqui na Barra, aonde é que ela vai comprar um imóvel com 600 mil? Caramba, então a pessoa que tem um imóvel de 1,5 milhão, se não tiver uma hold, na hora que for dividir pelo inventário, para os filhos ou para quem ficar parado, a pessoa já de cara já morre quase em 600 mil reais. A gente viu isso acontecendo. Que e absurdo, agora na né, cara? holding, como é que funciona? Sem perda patrimonial. A família vai elaborar, desenvolver através dos passos que a doutora Fernanda acabou de dizer, vai desenvolver através desses passos a melhor opção para desenvolvimento da holding, para a criação desse CNPJ, dessa organização empresarial, que a gente chama de instituição. Em desenvolver essa instituição, tudo que está dentro disso fica protegido. Imagina a tranquilidade que a gente entrega para os nossos filhos. Bicho. E é importante falar, Serginho, que esse trabalho ele precisa ser personalizado por família. Por quê? Porque holding não é uma receita de bolo que eu aplico para a sua família, aplico para uma família de um outro cliente. Eu preciso entender, através da sua estrutura patrimonial, através da composição da sua família, como que você quer deixar organizado isso no futuro, a melhor forma de colocar as cláusulas dentro do contrato social, dentro da holding, que são pertinentes para proteger o patrimônio, às vezes para deixar um apartamento específico para um filho, uma casa para outro filho. Quando são atividades empresariais, às vezes é um filho que vai tocar, o outro vai só participar do conselho, receber os dividendos. Então, a especialidade, nossa especialidade está exatamente em analisar caso a caso, cada família, cada patrimônio e desenvolver uma estratégia que vista sob medida aquela família. Então, isso Perfeito, é muito João, importante. é isso aí. Muito importante. E quais são os riscos? Porque eu estava ouvindo falar, agora mesmo essa semana, que a hold vai acabar, hold não sei o quê, papapá. Aí o outro chega e fala assim, não, nunca a hold vai acabar, essa pessoa está desinformada, quem é que está falando isso? Não, porque, pô, eu entrei numa hold agora e ouvi falar que não sei o quê. Então tá um hold para cá, hold para lá, hold para cá, hold para lá. O que é verdade, o que é fake news, o que é mentira, o que é vantagem, o que é uma... Hoje, qual é o risco de você ter uma hold e quais são as vantagens de você ter uma hold? Riscos. Quais são os riscos? Que as pessoas estão falando aí que é hold agora, não sei o que lá. E todo mundo fala, não, isso é besteira, pô, não é nada disso. Tem um risco muito importante da holding, se você contratar uma pessoa que não sabe fazer. A gente recebeu no escritório há um tempo atrás, não foi esses dias, foi alguns anos atrás, a primeira que a gente recebeu, nesse sentido, o cara chegou com um contrato social na mão, falou, ó, meu pai faleceu, aqui está a nossa holding, e a gente quer saber como é que faz para alterar aí o contrato social para a gente entrar na administração. A hora que a gente viu a elaboração da holding, falou, mas isso aqui não tem nada feito. Vai ter que fazer inventário, vai ter que pagar ITBI, vai ter que fazer um monte de coisa. Os caras acharam que iam pagar 5 mil reais para resolver tudo, só de imposto foi quase 200 conto. O risco da holding hoje é o risco da holding mal feita. De pegar as pessoas erradas e fazer aquele negócio. Exatamente. A gente chama até de fake holding, né? É um termo que a gente usa. Existe muita isso. Cuidado com fake holding. O cara abre um CNPJ, coloca o patrimônio ali dentro, acha que já está tudo protegido. Sabe o que é, Serginho? Normalmente toda família tem um advogado da família. Tem. Né? Isso. As famílias têm os advogados que elas confiam e tudo. Aí é que tá. Às vezes o advogado não tem especialidade em holding. E aí ele fala, não, eu vou fazer holding.
Não desmerecendo o trabalho dos profissionais, pelo amor de Deus, gente. Mas, enfim. E aí, a holding precisa ser especialista, precisa estudar. A gente, para chegar aqui, a gente estudou, a gente se aprofundou. A XRM é especializado em hold, que isso é muito importante. Quando você está falando, é o que aconteceu até comigo, que no início nós procuramos aí um pessoal para fazer a hold e tal, só que falou, bicho, isso aí vai demorar, não sei o que. Pô, o negócio estava demorando uma eternidade. Quando nós conversamos, você falou, Serginho, se você quiser fazer uma hold, vamos fazer e em tempo hábil, blá, blá, blá. E vocês fizeram realmente uma coisa que o meu filho Sérgio Tadeu falou, bicho, eles fizeram em tempo recorde. Sim. E foi muito... Menos de 4 vocês foram meses. muito competentes, em menos de 4 meses vocês fizeram a hold. Uma coisa que tinham falado pra gente que ia demorar 12 meses e tudo mais, babá. Eu falei, caramba, mas como demora Parece isso? que já tinha mais de um ano que vocês estavam fazendo, né? Tinha mais de um ano que estava fazendo, e nunca saía essa hold, nunca saía. Eu até falava pro Serginho, porque eu não me meto muito nisso, aí depois comecei a falar pro Serginho, falei, Serginho, pô, bicho, é isso mesmo, mano. Quando o Serginho bateu um papo com você, porque eu já conheço a doutora Fernanda há muitos anos, conheci muito a mãe dela, conheço a mãe dela, uma grande corretora e tudo, e aí ela falou, não. Esse escritório é especializado em hold, que é a XRM. Sim. E em 4 meses eles resolvem esse problema da hold. E aí, realmente, quero parabenizar vocês, porque realmente estamos muito felizes com os resultados que vocês trouxeram. Obrigada, Serginho. Porque vocês realmente cumpriram o que falaram, fizeram... Que bom. E a referência que eu soube de vocês, não só porque tenho amizade com a Fernanda, mas depois a gente procurou saber, pesquisar, e realmente vocês estão aí no top 5, né, entre os 5 melhores especializados em hold, que é uma coisa muito boa para quem quer proteger o seu patrimônio e quem gosta da família, né? Para a sociedade, né, Serginho? Hoje a gente percebe que a nossa sociedade é carente em informação desse tipo, né? Hoje, o Brasil, para você ter uma ideia, ainda tem um dos impostos com relação ao inventário mais baixos do mundo. Então, hoje o nosso imposto que é de 8%, nos Estados Unidos já é 40%, na França mais de 50%, na Alemanha também. Então, ainda existe uma pressão muito grande a título de Congresso, Senado, de aumentar esses impostos. Então, a sociedade, a partir do momento que ela toma consciência da relevância desse assunto, as pessoas, as famílias têm condições de começar a se protegerem. Porque você imagina, se hoje esse cenário ele já é assombroso do inventário, imagina com esse imposto ficando ainda maior, às vezes dobrando 16%, 20%. Então, a nossa ideia, né, nós temos realmente uma missão no nosso escritório de conscientizar as famílias brasileiras, de proteger as famílias. E sempre que a gente entrega um trabalho, como nós entregamos o seu, da sua família, para nós é uma sensação assim, de dever cumprido. É mais uma família que não vai ter o dissabor de passar pelo inventário, não vai ter o desgaste emocional, o desgaste financeiro. Então, para nós, isso realmente é uma missão de trabalho no nosso escritório, viu, Serginho? Vocês estão com esse escritório há quanto tempo? Tem muitos anos esse escritório? A gente atua há mais de 10 anos com planejamento patrimonial. Então tem uma bagagem já. Muita coisa mudou. E como a gente tem as melhores técnicas, porque a gente faz parte de um time também de advogados especializados no Brasil, só analisando, só vendo as notícias, as leis que incidem em cada lugar do nosso país, que chama Time Holding Brasil. Lá, nesse grupo, acho que é o maior grupo de advogados concentrado num tema que existe no Brasil. São mais de 5 mil advogados estudando sobre holding. Então, imagina, se são perto de 5 mil municípios no estado, aliás, no Brasil, nós consideramos que tem um advogado ali especializado em cada município. Então, a gente tem acesso à informação totalmente privilegiada, on time, para a gente poder entregar para as famílias. E por isso que o nosso escritório, né, Fernanda, a gente atua no Brasil inteiro, justamente por isso. Nós temos subsídio através do time holding e o nosso escritório hoje, você acertou no número. Hoje, nesse grupo que estuda, especializado em holding familiar, nós temos uma satisfação de dizer que nós fazemos parte do topo da linha ali daquele... eu estou sabendo que vocês estão no Foi. top 3 aí do Brasil, pô. Isso é muito bacana, né, bicho? Porque vocês são jovens,
Sim. E vocês estão mudando protegendo Sim. as famílias. Família é a coisa mais importante do mundo. Sim. Então, quando você pode proteger a sua família, o que é que acontece? Às vezes você trabalha, você compra seu apartamento com tanto esforço, tal, abá. Exatamente. Aí, de repente, o teu filho casa com uma pessoa que, de repente, essa pessoa se separa, daqui a pouquinho ela se mete no patrimônio que você construiu para sua família e você fica muito vulnerável, porque você não tem como proteger. Sim. E aí as pessoas falam, olha, você devia ter uma hold. Se você tivesse uma hold, nada disso estava acontecendo com a sua família. O que é seu, o que é deles, o que é do outro é do outro. Porque a vida Exatamente. tem que ser assim, né? E a gente precisa analisar isso dentro da Constituição da holding, Serginho, porque como existem cláusulas de proteção, né, por exemplo, agora há pouco a gente estava conversando de famílias que às vezes têm empresa, têm uma atividade empresarial. A gente precisa criar uma estrutura dentro do patrimônio dessa família onde a atividade empresarial esteja separado do patrimônio dessa família. E para isso a gente coloca cláusulas de incomunicabilidade, empenhorabilidade, para proteger, por exemplo, que um revés na empresa não se comunique com o patrimônio familiar, com os imóveis que a família construiu. No caso de separação de um dos filhos, por exemplo, que vão ser herdeiros no futuro, que a esposa não queira também interferir ali, dar pitaco. Então, essa constituição da holding faz com que a gente seja extremamente criteriosos dentro dessa análise do patrimônio, porque as cláusulas que vão constituir cada uma das empresas e a estrutura da holding precisa realmente ser condizente com a realidade. E você tocou num ponto que é muito importante. Hoje os pais querem proteger os filhos. Claro. E uma das formas de proteger o filho é garantindo que no futuro, no caso de um divórcio, que, com todo respeito, aquele cônjuge, né, aquele Claro. casal que não deu certo, o cônjuge que vai separar, poxa, não tem que meter Que o o custo da minha dedo... filha é para da minha Lógico, filha. não Não tem que Sim. meter o dedo no patrimônio. Então, Claro. isso é muito importante. A gente já viu várias brigas, tanto em inventário quanto em separações, onde às vezes, como isso ainda não está organizado, dá problema na hora do divórcio, dá problema na hora do inventário. Como é que funciona, por exemplo, assim, na prática? Por exemplo, eu tenho um exemplo, eu tenho 3 apartamentos. E eu tenho 5 filhos. E eu quero proteger para deixar esses apartamentos para os meus filhos. Aí, um exemplo, de repente eu quero deixar um pouco mais para um terceiro filho. Na hold você pode, para minha filha, Maria, eu vou deixar esses 2 apartamentos. Meu filho Manuel, eu vou deixar só um. Para o outro filho, Juquinha, que não foi um bom filho, porra, esse me deu muito trabalho, me maltratou bastante, eu vou deixar ali só uma lambreta e o outro filho, eu não vou nem deixar nada, porque também... Eu estou falando uma coisa aqui bem... Como que bem, funciona isso, né? Como é que funciona isso? Existe uma vontade própria de você deixar o que você quiser para determinados filhos, ou determinada família, ou a primeira esposa, ou a segunda esposa? Como é que é isso? Que eu fiz uma pergunta bem assim, de maluco, que pode acontecer, que acontece muitas vezes, né? Tem gente que... Tem filho que maltrata o pai e a mãe no final da vida e tal, que não merece ganhar nada, né? Porque o filho tem que honrar pai e mãe até... Mas tem filho que não honra o pai e a mãe, Sim. e de repente não merece ganhar nada. Sim. E o outro filho, que foi um ótimo filho, merece ganhar tudo. Numa hold você pode dividir os bens assim para... Como é que funciona isso na prática? Então, Serginho, pode ser dividido, né, da maneira que, né, a gente vai, de acordo com a família, como o João falou, a gente vai criar vai formar um sistema de acordo com que cabe melhor para aquela família, né? E em cima desse sistema a gente vai construindo A divisão das cotas. a divisão Sim. Das cotas. das cotas. Sim. Isso, existe um limite na legislação que a gente precisa responder, a gente sempre precisa observar, porque tem uma coisa importante que a gente costuma dizer sempre. Muitas pessoas ficam adotando estratégias que estão fora da legislação, achando que está fazendo uma coisa boa para a família. Então, a nossa premissa é adotar a estratégia que está dentro da legislação. Porque quando fica dentro da legislação, a proteção aumenta. Então, tem jeito de deixar mais para um filho do que para outro? Tem.
Tranquilo isso. Mas sempre respeitando a legítima. Exatamente. Sempre o que é respeitando a legítima? O que é legítima? Legítima é a parte que cabe aos herdeiros. A nossa legislação, ela determina que tem uma fração do patrimônio daquela pessoa que faleceu que precisa ir para os herdeiros. Então, a gente trabalha com a parte que é a obrigatória, que precisa ir para os herdeiros, e a parte que não é obrigatória, que é a maior parte, a gente consegue desenvolver isso para que... Para quem a pessoa quiser dar. Exatamente. E hoje, na nossa legislação, a previsão ela é bem simples. 50% é o que a gente chama de disponível. Então, 50% do seu patrimônio você pode distribuir da forma como você quiser, contemplando um filho mais do que o outro, contemplando até uma pessoa que não é um herdeiro necessário. Se quiser dar um funcionário que você goste, que cuidou de você a vida inteira, você dá os seus 50%. Pode. Então, 50% pode fazer. 50% é o que nós chamamos de legítima, que essa sim precisa ser distribuído na cota parte dos herdeiros necessários. Então, por exemplo, para facilitar a conta, se forem 4 filhos, vai ser 12,5 para cada filho dentro desses 50%, entendeu? Esse é o mínimo que cada filho precisa receber. Isso. E aí, numa situação, por exemplo, que você trouxe, né, que é bem interessante, poxa, são 4, 5 filhos e 3 imóveis. Aí a ideia, né, o que a gente recomenda é que o patrimônio seja a totalidade das cotas sociais. Então, 3 imóveis vão representar 100% das cotas sociais e essas cotas sociais vão ser divididas na proporção que cada filho deverá receber. Então, se a divisão é igual para todo filho, é fácil. 4 filhos, 25% para cada um. Se precisa contemplar um filho a mais que o outro, basta respeitar essa parte legítima e aí o restante você vai ajustando nas cotas sociais. Perfeito. Entendeu, Serginho? Para não precisar preocupar em dividir igualitariamente 50%. Fala, Serginho. Vou fazer uma pergunta. E sobre os cônjuges? Vamos supor que o empresário lá, ele tem lá 3 apartamentos, né, de alto padrão, né, em frente à praia, tudo. Depois você vai passando pro microfone, tá? Tá. Não, mas você falando alto assim dá para ouvir. De alto padrão ali. E aí, todos esses 4 filhos aí, todos eles são casados com cônjuges. E aí, de repente, esse cara, ele quer proteger o patrimônio dele justamente desses cônjuges que não quer que, de repente, as esposas dos filhos, de repente, se metem, ou os maridos se metem no patrimônio que ele construiu. Como que é protegido isso na prática? Perfeito. É exatamente uma cláusula... Entendeu a pergunta? Repete a pergunta só para ver se as pessoas em casa não entenderam assim. A voz dele perguntou... Então, numa transmissão de patrimônio, onde eu quero já contemplar meus filhos na holding, mas eu quero proteger esses filhos... Das noras e dos genros e noras, né? Do que vai ser recebido. Às vezes nem contemplar ainda os filhos. Às vezes ele quer ter o patrimônio dele ali na holding, né? No caso, e quer... Proteger. De um possível divórcio. Não se preocupar quer ter o patrimônio na holding, mas se acontecer um divórcio de alguns dos filhos com as noras e os genros e tal, como é que fica protegido isso? Na verdade, tem para os filhos. Tem 2 proteções. De repente, uma nora ou um genro maluco quer se meter no negócio e aí, de repente, ninguém recebe nada. Como é que funciona isso? Eu vou aproveitar a pergunta do Serginho e vou falar de 2 proteções. A primeira é a cláusula de incomunicabilidade, que prevê que o patrimônio transmitido para os filhos não vai se comunicar com genros e noras. Isso precisa estar devidamente registrado no contrato social, dentro do instrumento de doação de cotas. Precisa ser feito, mais uma vez, da forma juridicamente correta. Não adianta colocar lá de qualquer jeito. No linguajar popular, como é que seria isso aí? No linguajar popular. Não comunica. O patrimônio que está dentro da holding não vai para genro, não vai para nora. Genro e nora não apita nada ali. Está escrito lá no papel. Porque está protegido por uma cláusula dentro do contrato social. Perfeito, Exatamente. Fernanda. É exatamente. Mas você escreve lá genro e nora, não precisa. É só colocar que é incomunicável. Exatamente. Fica gravada essa doação das cotas, fica gravada com a cláusula de incomunicabilidade. Isso já quer dizer... Então essa é a senha, a incomunicabilidade. Exatamente. Bota chegar lá e fala... Incluindo o cônjuge do próprio dono do patrimônio também? Quando o próprio dono do patrimônio ele desenvolve a holding, esse patrimônio já vai direto para os filhos. Então não tem mais o meu, o seu, o dele, o dela, é tudo dos filhos. Só que a gente coloca dentro da holding
cláusulas de controle para que ele, que foi a pessoa que construiu o patrimônio, ele ou ela que construiu o patrimônio, tenha o controle sempre. Essa é a diferença. Ele vai ter o controle sempre. Enquanto ele viver, as coisas que estão ali são dele, que ele O construiu. controle é dele. Exatamente. Pô, Mas nenhum filho também pode tirar não dele. pode em vida. apitar. Não Sim. pode. Não pode se Existe. meter. E se eu quiser fazer o que eu quiser ali na hora, eu posso fazer. Se eu quiser vender, Pode. é meu. Exatamente. Essa é a ideia. Que Controle é, total. que é a diferença da doação com usufruto, Sim. né? Que a doação precisa da autorização do filho, Uhum. né? Se você transferir, fizer uma doação em vida para o seu filho, vai precisar, se você quiser vender, da autorização dele. Dentro E da se ele for holding, casado, não. Dentro Isso. da Isso. holding não também. vai. Dentro da holding, não. Exatamente. Porque você continua com... É como se você... A gente chama de... A gente, quando monta o sistema, a gente chama de célula-cofre. A célula-cofre é essa instituição que a gente cria, onde a gente vai guardar... Essa célula-cofre, ela serve só para guardar os bens. Ela não tem atividade econômica. Então, ela vai guardar o seu patrimônio. Então, a gente tem toda uma estrutura que a gente monta, né, dentro da lei, para poder preservar isso, Exato. entendeu? E Os pais, a pessoa que está fazendo, né, os pais, eles Os continuam com titulares, né? controle, os titulares continuam com controle, com a administração de tudo. Se ele quiser vender, ele vende. Sim. Faz o que Em quiser. vida, se ele quiser dar para alguém, ele dá. E aí... Se eu quiser falar, quero agora dar para um funcionário ali, eu não vou dar para filho nenhum. Quem vai ganhar vai ser o funcionário ali. respeitando a legítima. Babá. O que é respeitar a legítima? Respeitar a legítima é aquele 50% que nós falamos. 50%. Então, 50% é obrigatório dar para os obrigatório filhos, pro mesmo que você não líder. goste dos filhos. Exato. Isso. Eu A não conheço- legislação brasileira, ela obriga... Prevê na É porque, legislação. gente vai fazer porque isso. isso já é normal Mas na. depois da morte. Hein? Isso, depois da morte. É depois da morte. Mas mas a doação, quando a gente faz a doação, essa doação ela pode ser considerada antecipação de legítima. Então, toda doação que é feita, como isso é gravado, isso é informado ao Estado, toda doação que é feita precisa fazer a conta. Se entra na legítima, se não entra. Se foi do disponível, se não foi. E aí, mais uma vez, a necessidade de ter um baita profissional para poder estabelecer a forma correta de fazer a coisa. Porque se doar além, pode destruir o trem tudo. Ó, o trem Agora é que vem vem- lá em Goiânia, a gente fala. Agora- né? agora pode vem- destruir tudo Agora, que fosse agora feito. vender, você pode vender em vida o que você Pode, quiser. pode. Se você Pode. estiver lá na hold, lá como você é o Bambambam, Sim. você Você é o que é o dono lá da titular, cocada exato. preta. Exato. Se amanhã eu quiser vender, eu quero vender os 3 apartamentos, eu vendo. Sim. Se eu quiser vender por R$100, eu vendo. E ninguém tem direito a nada. Sim. Isso. Aí, no caso, só na morte da pessoa que tem ali os 3 apartamentos, 50% vai ser obrigado a dar para os filhos, e os outros 50%, se ele quiser botar lá para alguém, ou seja, lá Sim, pro que for, ele pode designar. vai Exatamente. designar. E uma outra pergunta que é muito comum aí do público, que é o seguinte: o casal, eles, né, no caso, às vezes mora junto, né, no caso, né? Aí essa pessoa já mora junto já há uns 10 anos, essa pessoa faleceu, esse imóvel tá na hold, mas a outra pessoa, ela tem o direito de permanecer. Ela mora com a pessoa. O imóvel está na hold. Boa pergunta, hein? Aí a pessoa morre. E essa pessoa está já 8 anos com essa pessoa. Os filhos não podem pegar esse apartamento. Comunhão, ela está ali, ela União mora, estável. ela mora ali, comunhão União estável e estável. tal, babá. Existe um... Como é que funciona isso? Existe um direito que é chamado direito da viúva ou do viúvo. O viúvo ou a viúva, ele tem o direito de permanecer no imóvel em que residia quando casado, antes do falecimento. Ah, Renan, mas então bloqueia tudo? Sim, mas se você desenvolver a estratégia correta com esse imóvel lá dentro da holding e organizar isso para que a holding ela ceda aos sócios ali, né, Aos filhos. ao casal, a residência, esse direito já não cabe mais. Porque não é o imóvel não é do casal, o imóvel é da empresa. Então, esse conceito de
tudo dentro do tudo dentro do CNPJ. Lembra daquele negócio que a turma gosta de falar, né? Empresa rica, empresário pobre. Mas como que o empresário é pobre se a gente vê empresário andando de Ferrari por aí, andando de carro importado? Como assim empresário pobre? É simples, aquele carro está dentro de uma estrutura empresarial. O CPF dele não tem, porque existe uma regra no Brasil. A regra no Brasil é, se eu tenho bens no meu CPF, quando eu faleço, esses bens, para que os meus filhos tenham, precisa passar pelo inventário. Vamos ver na prática aqui o seguinte. A pessoa vai e mora com uma pessoa, né? Essa pessoa mora na casa dela, essa pessoa, João, é casado com a Maria. Não é casado, eles moram juntos. Uma união estável, isso. Começaram a namorar e tal, babá, e estão juntos. Maria foi morar lá na casa do João. Maria até tinha sua casa lá e tal, pá, mas aí começaram a namorar e tal, babá, Maria foi morar com o João. Uhum. João tem 5 filhos. Porra, João, de repente, separa da Maria. Fala, vamos separar e tal, babá. E Maria fala, pô, eu não vou sair daqui da casa, não. Não vou sair da casa, babá. Ela é obrigada a sair da casa se a casa estiver na hold no nome de João. João é o dono da cocada preta. Ele abriu a hold e ele é o dono da casa. A casa é de quem? A casa é da holding. Quem é que manda na casa? A holding, não é o CPF. E aí? E quem manda na holding é o João, que é o detentor do patrimônio. Ele construiu o patrimônio. Tá, então a Maria tem que sair da casa. Sim. Se ele brigar lá com a Maria, olha, pá, você vai ter que sair da casa, que a casa é da holding, pá, Sim, então... Exatamente. Aí, Maria, então, é obrigada a sair da casa. Sim. Se João morre, Maria está morando lá na casa. Sai porque a casa é dos filhos. Ela é obrigada a sair da casa. Não é que é dos filhos, é da holding. É da e holding. os filhos, eles são sucessores da holding. Então, Maria Herança. é obrigada a sair da casa. Não tem direito nenhum, porque morou ali 8 anos ou 10 anos e tal. Olha só que interessante. Se não tivesse a holding, poderia Danou-se. permanecer. Sim, porque Sim, tem o direito sim. do cônjuge sobrevivente. Se não tivesse a holding, a pessoa é obrigada a ficar na casa, você não pode vender a casa, Sim. você não pode fazer nada, porque aquela pessoa vai continuar morando ali. Você pode vender, mas ela tem a residência. Ela vai precisar ficar lá. Vai ter 50% da parada. Ela pode não ter direito ao imóvel, à propriedade do imóvel, mas ela tem direito de residir. Até morrer. Isso. Aí ela fica na casa. Teve um inventário que a gente fez no escritório, era uma casa, foi um dos primeiros inventários que a gente fez, era só uma casa, só que a mulher que morava com o senhor que faleceu, ela morava há muito tempo, depois eles se casaram, as filhas foram constituídas fora desse novo casamento, eram anteriores, aí beleza, no inventário saiu lá, formal de partilha, eram 3 filhas, 1/3 para cada filha. Registra tudo certo, mas a viúva mora lá, não precisa pagar aluguel. Ela precisa pagar os custos da casa, é claro. E fica lá até morrer. Mas ela fica lá até morrer. Na holding, isso não acontece. Porque Na holding, como é que seria? Na holding, faleceu o João lá. Faleceu ali a pessoa. Dentro da holding vai abrir a sucessão, não existe herança mais. Herança só nasce... Que coisa curiosa. Herança só nasce quando a pessoa morre. Não existe. Eu sou herdeiro de fulano. Fulano tá vivo? Tá vivo. Então não é herdeiro. Não existe isso. Dentro da holding é sucessor. Então ele é o sucessor da administração. Entrou ali na administração, manda a notificação para a pessoa, fala, você precisa sair. Por quê? Porque a casa é da holding. E é por isso que quando a gente faz toda a estruturação da holding, existe uma etapa desse planejamento que é chamado planejamento sucessório, que envolve uma doação das cotas, que é uma doação das cotas condicionada, com uma cláusula que a gente chama de gatilho. Esse gatilho da transmissão só se dispara efetivamente na falta do pai ou dos pais, né, que são aqueles que são os detentores do patrimônio. Enquanto isso, por isso que a gente consegue garantir essas cláusulas de controle e administração. E olha a importância da sessão de viabilidade que a Fernanda falou, que são as etapas do nosso trabalho.
Na sessão de viabilidade, Serginho, é que a gente vai entender tudo isso. Agora imagina, você tá lá no meio do bar conversando com a turma, tomando um chopinho, aí perguntou, mas como é que funciona? Eu tenho 2 casas, 3 filhos e 2 cachorros. Como é que funciona Quanto vai custar minha road? Quanto vai custar? Aí o cara chega e fala, ó, vai custar tanto. Foge desse cara, esse cara não sabe nada. Olha o tanto de coisa que a gente está conversando aqui que é importante para a gente entender, para desenvolver o As pessoas acham trabalho. que é fácil, né? Por isso... E por isso que as pessoas dão os burros na água, porque não pegam pessoas especializadas. Exatamente. É o que eu falo aí, ó. Às vezes você vai, tem o seu advogado aí, mas o seu advogado é de um ramo criminal, é de um ramo, trabalhista. Não entende nada de hold, mas é o seu advogado, você fala, faz a hold para mim. Vai fazer, primeiro que vai demorar 1 ano. Segundo, quando fizer, não que ele seja incompetente, mas como ele não é especializado, ele vai deixar muitos buracos nesse contrato, que amanhã, futuramente, você vai falar, caramba, bicho, É um perigo. perdi isso, perdi aquilo e tal. Então, Tem Serginho... que ser especial. É que nem cirurgia, bicho. Ah, Cara, cirurgia de coração, então é de coração. Exatamente, É isso Não que eu ia vai, ser, falar. não vai ser ortopedista, porque o Neymar é bom de futebol. Se jogar vôlei, meu irmão... Não vai funcionar, meu A amigo. gente Não pode é porque é uma fazer... bola, é porque não é uma bola que, porra, cada um A gente pode cada um no seu fazer quadrado, uma né? analogia à medicina. Exato. O médico, ele tem a sua especialidade, ele faz Claro. a residência, tudo. É. E o advogado é a mesma coisa, são áreas do direito Com que você tem que certeza. se especializar. Você pode saber um pouco de tudo, óbvio, mas você tem aquele assunto que você vai seguir ali, para que o assunto que você quer trabalhar, você vai se especializar naquilo, você vai ser bom naquilo que você estudou. Vocês provaram isso, porque, pô, eu tô pra fazer uma hold aí. O meu filho tá fazendo a hold, pô, tava demorando mais de 1 ano. Quando você chegou e falou, Serginho, nós somos especializados. Sim. A XRM é especializada em hold. Nós vamos fazer essa hold, vamos resolver isso aí em 4 meses. E resolveram. E eu quero parabenizar vocês, porque realmente eu tava com uma ideia de hold tão assim, caramba, bicho, pô, mas esse negócio não sai Não nunca. vai. Não sai nunca. Eu falei, Serginho, ó, você quis fazer esse negócio aí, bicho? Desiste, pô. Mais de 8 meses, 9 meses, papapá, que esse negócio estava aí rodando. Até que você chegou e falou, ô Serginho, pô, nós estamos especializados aqui, ó. Temos mais de 10 anos nessa história aí. Nós estamos entre os top 3 aí do Brasil. Imagina E resolveram. Vocês estão de parabéns, pô. Em 4 Valeu, meses obrigado. resolveram. Obrigada, Serginho. Então, minha família está protegida aí. É uma satisfação muito grande, Não tenho né? muito patrimônio, não, mas pelo menos os pouquinhos que eu tenho, pelo menos estou tranquilo. Né? Cada Se amanhã holding- e tal, vai ficar para quem eu quero que fique. Exatamente. Cada holding que a gente conclui, né, que a gente é uma satisfação muito grande, né, gente? com Porque certeza. a gente sabe que a holding, ela é um ato de amor. Com ato de certeza. amor. É verdade. A holding é um ato de amor. Então você tem que se planejar em vida. Você ama seus filhos, os pais trabalham, constrói tudo para quê? Para deixar para os filhos. O objetivo é esse. Quem que não pensa assim? Igual o pai e a mãe que não pensa assim. É verdade. Se não Acaba- pensa assim, não serve Não. para ser nosso cliente. É. Porque Entendeu? nós estamos ao lado da família. Exatamente. E o que o João falou da cláusula de gatilho, ela é automática, Serginho. Ela dispara automaticamente. Faleceu, já é disparado, não tem que fazer inventário das cotas, entendeu? É muito interessante. As pessoas estão aqui, todas porque todo mundo é curioso com esse assunto. E quando começou a sair essas notícias, olha, hold não sei o que, as pessoas ficam sem entender. Sim. Porque eu não sei quem é que dá essas notícias malucas que papapá, e por outro lado, notícias maravilhosas. Pô, tem uma hold, proteja a sua família, proteja o seu patrimônio, faça o seu patrimônio que você quer para as pessoas que você ama. Então Hoje na é internet, importante né, você pegar pessoas especializadas. Pô. A gente vê muito fake news hoje Sim. na internet. Muito, né? pô, Então, assim, muito. por mais que a Tem que ter muito internet cuidado. é muito boa para informação, a pessoa Pô. não precisa pesquisar muito para realmente entender o que é e o que não é. Então, sempre que chega para nós essas dúvidas, né? Poxa, a holding vai acabar, o que vai acontecer? A gente faz realmente todo esse trabalho que a gente chama de educação, né? De conversar, de conscientizar, Faz parte de da explicar. nossa missão, faz né? parte Do nosso time trabalho. holding Então, Brasil. por mais que existam profissionais que às vezes espalham essas desinformações, a gente sabe que isso vai acontecer sempre e que cabe a nós vir aqui no seu programa, falar nos meios de comunicação para explicar o que é, como que é, o que não é, porque isso é o que vai levar segurança para as famílias na hora de tomar a decisão. Para quem Perfeito, pegou o bonde andando agora, explica rápido por que a hold nunca vai acabar.
Porque as pessoas estão perguntando, pegaram aqui o bonde andando, entendeu? Mas, puxa vida, eu não peguei o início. Mas tem uma outra pergunta nisso aí também, que outro boato, que é que vai ficar Mais mais caro. caro do que daqui uns 8 meses. Outro boato que vai ficar daqui a 8 Boa. meses mais caro. Muito bom. As taxas, né? As taxas. Os impostos. Então, eu vou O falar que é verdade e o que é mentira? Então, eu vou falar por que nós acreditamos que a holding nunca vai acabar. Primeiro, porque a holding hoje é um instrumento empresarial fundamental na economia do nosso país. A holding ela é utilizada para controlar grandes empresas, para fazer gestão de grandes corporações no Brasil. Então, a holding ela está inserida já na nossa dinâmica econômica, na dinâmica empresarial no Brasil. Então, acabar com a holding seria destruir a nossa economia. O que nós fizemos no nosso trabalho foi aplicar a holding para proteger o patrimônio das famílias, trazer o melhor da legislação das holdings e das limitadas para proteger o patrimônio. Então, por conta da holding ser um instrumento hoje já enraizado na nossa economia, na dinâmica das relações empresariais, a gente acredita que a chance dela acabar tende a zero. Até porque, Serginho, se a gente parar para pensar, os grandes empresários e até os nossos políticos do Brasil também, a grande maioria tem holding. Então, você imagina, por que eles iam querer mexer em algo que hoje já é utilizado de forma legal e de forma benéfica na família dessas pessoas? Exato. Então, a gente acredita que a chance da holding acabar tende a zero. E aí tem a questão do aumento de... Aí vamos lá. A reforma tributária, ela é importante. Ela vai gerar um aumento de impostos naturalmente no nosso dia a dia. Com certeza. Quem acha Está que... vindo aí agora de imposto, mas até... Quem acha que isso vai diminuir, alguém aqui que está assistindo a gente, já viu alguma lei que reduz imposto e que isso perdura? Claro que não, vai aumentando, porque a nossa máquina pública ela só aumenta também. Com certeza. Mais concurso público, mais. E só vai enchendo a máquina pública e precisa pagar. Beleza. Mas aí vamos imaginar o seguinte: se a tributação dentro da holding for maior, mesma coisa, destrói a nossa economia toda, porque a base da nossa economia, aliás, a base da economia no mundo é através de holdings. Tudo bem, holdings empresariais, que é um nome bonito para falar a mesma coisa. Holding familiar, é só o objetivo que é diferente, mas a estrutura é a mesma. Então, o sistema de holding, anota, se você quiser, sempre vai ser mais econômico do que na pessoa física. A turma está falando, mas vai aumentar de 11,33%, que hoje é a alocação dentro da holding, começa a se pagar 11,33% de imposto. E aí, com essa reforma tributária, daqui a um ano vai passar a 14%, 15%, pode chegar a 19%. Mas aí, essa turma que fica falando bobagem na internet, eles não falam que na sua pessoa física vai sair de 27,5% para 32%. 27,5 para 32. É um absurdo, né, bicho? Então, vai sempre ser melhor dentro na pessoa física. Uma covardia, né? Sempre melhor dentro da holding. Porque a estrutura de holding, ela nasceu para entregar a possibilidade das empresas crescerem. Essa é a base da holding. E você, construindo a sua holding, você está entregando um legado, uma base. Olha só, a mesma coisa. Uma base para sua família, para que sua família possa crescer a partir dali. E não do zero. Se for com inventário, do zero nada, né? Vai menos um monte. A gente já viu, já falamos na internet, inclusive, de inventários de algumas pessoas muito famosas, que hoje os herdeiros estão discutindo quem que vai pagar, quem que vai ficar com dívida. Porque patrimônio já foi embora. 60, 70 anos trabalhando de sol a sol, viajando feito maluco por esse Brasil, pelo mundo inteiro para poder construir um patrimônio para deixar para os filhos. E aí vem o sistema do inventário e destrói o patrimônio. E o dinheiro vai Desmorona. pro O governo não vai ficar sem receber. A família vai arcar com tudo isso. É o que a gente quer para os nossos filhos? Não, o que a gente quer para a nossa família? Claro que não. Jamais, pô. Claro que não. Então, é muito mais do que proteger o meu imóvel, aquele valor
sei lá, 1 milhão, 2 milhões, 20 milhões, 100 milhões, é muito mais do que isso. É dar valor pelo tanto de suor, de trabalho, de renúncia que eu tive na minha vida para construir isso para os meus filhos, Com certeza. para os meus familiares. Com certeza. Não faz sentido um negócio desse? Com certeza. Imagina, deixar tudo na mão aí do governo, modifica o imposto sai lá de 8%, vai para 20% da noite para o dia, e essa família com isso? E a gente sempre fala que é uma mudança de cultura e paradigma, porque no Brasil nós não fomos formados na parte preventiva. Né? A gente não foi Exatamente. formado na cultura de proteger, de organizar, de planejar. E quando a gente olha para os países europeus, né, os Estados Unidos, essa cultura já está enraizada na dinâmica de vida deles. Então, a gente acredita que fazendo o trabalho que a gente tem feito, não só de fazer holdings, mas de falar sobre holdings, né, de fazer palestras, fazer seminários, a gente está ajudando também dentro de uma mudança de paradigma na nossa sociedade. Não só nós, mas todos os grandes escritórios que fazem parte do time holding, que compõem esse grupo de estudo no Brasil inteiro, do qual nós integramos, é hoje um grupo que está com essa missão também de construir uma sociedade melhor nesse sentido, uma sociedade mais preparada para o futuro. De educação patrimonial. Exato. A gente não aprendeu isso na Quem é escola. que inventou a holding? Há quantos anos existe a holding? Da onde surgiu essa ideia holding? Você sabe essa? Você chegou a. Você tem essa ideia de quem inventou essa parada? Da onde veio? De onde vem? Como Do que se começou? alimenta? Aonde começou a holding? Quem foi o gênio que inventou essa parada? Sabe aí, Fernanda? Alguém sabe responder isso? Manda aí pra gente. Né, começou na Inglaterra, né? E depois foi para os Estados Unidos, né? Fala aí, Renan, explica aí melhor. É uma pergunta difícil, hein? Lá nos Estados Unidos, a pessoa que detém a cota de uma empresa é chamado de shareholder. Isso. E hold é segurar em inglês. Então e share é parte. Então aquela pessoa, ela detém, ela segura parte daquela empresa. Foi daí que veio a terminologia holding. A holding, então, ela nasce como uma empresa que protege, que segura, que centraliza o controle do patrimônio. Pode ser patrimônio de empresa, pode ser patrimônio rural, pode ser patrimônio imobiliário, financeiro, carros esportivos, o que você quiser. O que é de patrimônio, a holding vai segurar. Então, é uma terminologia, não existe na legislação esse nome. Não existe. Por isso que eu fiz essa pergunta. Eu falei, cara, É um termo que a gente usa para demonstrar qual que é o objetivo daquela empresa. Porque aquela empresa ela não vai ficar emitindo nota. É uma empresa que não faz nada, na verdade, comercialmente. Ela não tem um produto para vender. O objetivo daquela empresa é guardar o patrimônio. E para guardar a gente segura, por isso que é holding. Aí a turma pergunta, o que é holding? Diferença de holding familiar, holding rural, holding imobiliária, holding industrial, holding não sei o quê, financeira. A diferença é que tipo de bem que está ali. Porque a formatação, ela costuma ser muito parecida. É claro que uma holding imobiliária tem um objetivo específico de cuidar dos imóveis, locação, compra e venda. Uma holding rural tem o objetivo da própria atividade rural, que tem especificidades. E aí, mais uma vez, a necessidade de contar com profissionais que são entendidos do assunto. especializado, né? Porque o João trouxe um pouco atrás o conceito que eu adoro. É como se fosse um paletó feito sob medida. Existem coisas que todo paletó tem, lapela, tem manga, mas quando é feito sob medida, é vestido assim, perfeitamente dentro da sua necessidade. Para isso, você não vai no cara ali da esquina. Para isso, você vai escolher o melhor. Se você tiver condição de escolher o melhor, sem pensar em dinheiro, você pode escolher o melhor, você pode escolher o cara ali, o generalista. Aonde você vai? Se você não precisa pensar em dinheiro, você vai no especialista. Você vai no melhor. Com certeza. E tá aí.
o maior patrimônio que a gente tem é a nossa família. E proteger o nosso maior patrimônio também faz parte De um, proteger. de um ato de amor. É um ato perante de amor, porque a família, com eu certeza. protejo o Ato patrimônio. de amor, ato de cuidado. Com E isso não certeza. vai ser dilapidado. Uma pergunta ali está vindo ali. Pode fazer a pergunta. Mais uma pergunta aqui, tá? Faz bem alto. Eu queria saber sobre a proteção contra as execuções de processo civil, trabalhista e também em relação à execução tributária, né? No caso de impostos, que se você deve estar protegido, não está, até onde está protegido? Ótimo. Repete a pergunta para o pessoal entender, porque de repente a pessoa não ouviu. A pergunta que ele fez, qual foi? Vamos lá, o pessoal está perguntando a respeito de proteção com relação a dívidas, execuções, como é que funciona isso dentro da holding, né? Trabalhista, Trabalhista. processos. Civil, trabalhista e execução tributária de impostos de dívida ativa, por exemplo. Perfeito. Então, qualquer tipo de dívida pré-existente, seja ela uma execução trabalhista, uma dívida de um credor, uma dívida trabalhista, isso tem um caráter legal. Isso pode ser, de alguma forma, pleiteado no Poder Judiciário. E aí, dentro da holding, o que a gente sempre recomenda para os nossos clientes? Dívidas pré-existentes, ou seja, o cliente nos procurou para fazer uma holding. A gente vai perguntar, você tem dívidas pré-existentes? Você tem alguma execução em curso? Tenho. Vamos tentar resolver essa execução? Por quê? Porque dívidas e execuções pré-existentes, e pela própria razão de ser já pré-existente, aquilo já tem um direito líquido que nasceu. Aquele direito já nasceu. Aquilo aí já está existindo, então Exatamente. você fala, Então, "Vem cá, qual que é a nossa sugestão? Vamos resolver isso e aí a gente cria a holding sem qualquer chance, né, disso poder afetar a holding. Por quê? Porque isso já vai estar resolvido. A partir do momento da criação da holding, com todas as cláusulas que a gente utiliza, a gente já consegue criar uma camada de proteção muito maior. Por quê? Porque o patrimônio já vai estar protegido dentro do CNPJ com uma série de cláusulas pré-estabelecidas, em penhorabilidade, incomunicabilidade, relação de acordo de sócios, uma série de cláusulas que vão proteger de dívidas futuras. Então, isso vai criar uma camada de proteção maior para o seu patrimônio, para que dívidas futuras, sejam elas trabalhistas, tributárias, qualquer dívidas que possam vir a existir no futuro, a chance disso se comunicar com a holding vai diminuir bastante. Não quer dizer que é uma blindagem inatingível, mas pela forma que a gente estrutura a proteção patrimonial, a chance diminui bastante. Sim, porque muita gente, Serginho, fala assim, a holding é blindagem. É blindagem. Tem gente que fala isso. Yeah. E ele explicou, não é uma blindagem. É uma proteção muito grande, mas a gente não gosta nem de usar esse termo blindagem, né? Sim, até Com porque certeza. as pessoas que geralmente, né, buscam blindagem, buscam essa proteção inatingível, na grande maioria das vezes são pessoas que já têm uma situação pré-existente, uma coisa às vezes até feita na ilegalidade. Sim. Que não é nenhum público que a gente gosta de atender, tá, Serginho? Tá, para deixar isso muito claro aqui, a gente gosta de atender pessoas idôneas, que querem realmente proteger o patrimônio. Boa, isso aí. Pessoas que nos buscam para fazer fraude a credores, Não. ocultação de bens. fazer rolo, né? Não. Não é a nossa Não, forma de não dá. trabalhar. Mas sim, claro, hoje a nossa legislação brasileira ela é muito complexa. A gente não sabe se daqui a pouquinho você vai adquirir uma dívida tributária, uma dívida trabalhista, não por uma má índole, mas é porque a sua empresa não foi bem por algum motivo. Então a holding vai ter sim esse viés também, esse condão de gerar essa proteção. Mas deixando bem claro, para dívidas que surjam no futuro, dívidas pré-existentes precisam ser resolvidas. Dívidas que já existiam, aí tem que... A proteção é muito menor. É, Muito muito menor. menor. É isso. Agora, dívidas que venham para frente, Aí processos, bababá, aí a hold protege. A hold não tem como a pessoa entrar na Muito bem protegido. na- Pode até argumentar, discutir, mas, nossa, muito vai ser difícil. muito difícil. Mas não muito vai levar. difícil. É muito difícil. Isso é muito importante as pessoas saberem para você poder, se você quer proteger aí, às vezes toda hora você é processado, é trabalhista, blá blá blá, e de repente pode ameaçar o patrimônio que você tem, o seu apartamento que você tem, que você quer deixar para os teus filhos, enfim, que é teu. Sim. De repente, você não vai mais correr esse risco. Exato. Aqui com essa turma aqui que é especializada já está te garantindo, isso é muito bom, cara, porque às vezes aparece um negócio do nada, né? Sim. E, pô, você de repente perde as coisas porque de repente
você nem tem culpa de nada, mas Exato. essa coisa toda, de repente, se não for muito bem protegido, vai embora. Exato. É muito comum a pessoa que constitui o patrimônio no CPF, às vezes ela não tem a consciência que, na nossa legislação, se a empresa quebra e a empresa não tem mais condições de arcar com aquelas dívidas, que a justiça pode ir no CPF da pessoa. As pessoas, às vezes, não têm essa consciência. Então, a ideia da holding também é trazer esse trabalho de segregação de riscos do patrimônio. Então, divide o que é a parte da empresa, poxa, aquilo ali é parte da empresa, é atividade empresarial. O que é a parte do patrimônio, a gente separa. A gente não quer que isso se comunique com um viés da empresa, né? Uma situação que a empresa está passando que possa acarretar na execução. Então, é também um trabalho de proteção, segregação de riscos. Hoje no Brasil, vocês têm uma noção de quantas pessoas tem hold, um percentual assim, hoje em dia? Porque o Brasil é aquele. Outro dia eu estava conversando com o Serginho, meu filho. O Serginho tem uma corretora de seguros, né? Aliás, isso também é legal falar que vocês usam muito o seguro de vida como complemento, né? De alguma É uma situação. ótima ideia, porque o seguro de vida ele entrega tranquilidade para a família para passar por aquele momento de dor. Não vai ter o problema o desgaste do inventário, mas é um suporte para fazer os ajustes necessários na condução da família, cara. Agora, o que a gente não recomenda como única solução, Sim. porque aí Um complemento, no caso, né? isso, é gastar aqui para entregar tudo para o Sim, governo. exatamente. Fez junto, é a melhor das hipóteses. É o melhor dos mundos, porque além de deixar os seus filhos sem o inventário, sem que tenham que passar pelo inventário, você vai entregar para eles um conforto no momento de dor. Você está falando de seguro de vida, é isso? Seguro de vida. E é, inclusive, Como assim, o também- seguro de vida? Eu não entendi o seguro de vida com a... Você faz a holding, protege o patrimônio em relação ao inventário. E você complementa essa proteção, essa tranquilidade para os seus filhos com seguro de vida. Porque quando você vier faltar, seus filhos, além de não precisarem passar pelo inventário, eles ainda vão ter um conforto de Entendi. poder pensar nas coisas direito e não precisar fazer as coisas de rompante. Vocês aconselham a pessoa a ter um seguro de vida? Ah, é bom, muito Isso é bom. um conselho que vocês dão, né? Não é que todo mundo tem que fazer um seguro de vida, mas Não, mas é bom. Vocês aconselham, interessante. faz que é bom. Blá, 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 É blá. interessante. É uma proteção a mais. Como o nosso trabalho é proteger, toda proteção é Mas bem-vinda. seguro de vida é uma coisa muito boa mesmo. Às vezes a pessoa só vê quando acontece mesmo a coisa fatal, a pessoa fala, caramba, se tivesse feito um seguro de vida ali e isso. tal. Então, como complemento da holding, a gente entende que é ótimo, mas não como única solução. Então, isso é importante ficar claro. Doutora Fernanda, olha, eu estou bem feliz com esse encontro aqui, porque está esclarecendo muitas coisas que as pessoas às vezes não entendem. É que a internet hoje, ela dá tanta informação que se você ficar... Né, porque a gente vive desse tablete, esse negócio aqui. Então toda hora chega uma informação. Sim. Agora mesmo eu tomei um susto, que eu vi que aquela moça estava aqui, Marlene Matos, faleceu. Falei, caramba, Marlene. Mas não Fake foi a Marlene news. Matos. Não, foi aquela humorista que fazia a Marlene Matos do Pânico. Lembra aquela humorista? Sei. Sim. Aí o cara começou a falar, pô, a Marlene Matos morreu. Aí eu falei, pô, deixa eu ver. Aí quando você começa a ler, tá a humorista que fazia o papel da Marlene Matos. Quer dizer, a internet é uma coisa que você olha assim, se você não lê direito, não Sim. pesquisar direito, Sim. você começa a ter ideias de contrárias das coisas que são. E é interessante, quanto mais você fala de um assunto, mais esse assunto vai aparecer. Eu tenho certeza que no celular de todo É mundo que está aqui impressionante. hoje, É. vai aparecer um monte de holding. coisa de holding agora. É, mas é impressionante. Mas não é a maioria da população que conhece. Aí eu perguntei pra você isso, no Brasil... Eu não tenho no Brasil, um percentual Você É o tal sabe do mais ou menos algoritmo, Não- quantas não quantas tenho pessoas percentual hoje em disso. dia? Eu acho que Porque não chega a 1%, eu tava Serginho. falando um negócio do É. como o Serginho tem corretora... Não chega a o 1%. Serginho tem corretora de seguro. Eu estava falando, nos Estados Unidos, todo mundo tem seguro para tudo. Mas no Brasil as pessoas não têm essa educação, né? Esse estilo de vida de ter seguro. Não. Para você convencer uma pessoa a ter seguro, você tem que ficar convencendo, olha,
blá, É blá, um blá, trabalho blá. preventivo. E nos tanto Estados quanto a- Unidos, exato. bicho, É normal. todo mundo tem seguro para tudo. Se você andar na rua, cair na calçada, você tem seguro. Se você não sei o que, você tem seguro. Eles têm o costume de... E aqui, eu queria saber isso. Aqui no Brasil, a Hold, vocês não têm um percentual de... Porque às vezes, pela falta de informação, hoje tem a internet, agora está bem até mais adiantado, que você abre a internet, tem sempre uma pessoa falando de hold, né, um coach falando, olha, você tem, né, bababá, você tem as informações daqui Mas hoje. não chega a 1%. Não chega. não A gente chega. vê isso com os nossos clientes, com as pessoas que ficam no ao vivo lá no nosso canal do YouTube. A gente Qual vê... é o canal do YouTube lá? É Divulga o pra meu nome, galera. é Renan Santos Martins. É só procurar Renan Santos Martins lá no Renan canal do Santos YouTube. Martins, isso aí. Sim. Se puder botar aqui, Serginho, depois, são os três... Lá no Instagram, No ins- o meu é no Instagram tem tudo. Renan.Santos É, Martins. Vai entrar aqui embaixo aqui, ó. Entra embaixo aqui o. Entra aqui do embaixo João, aqui, tá? da Fernanda. Isso. Bota aqui o Mas Instagram da turma. a gente vê lá no YouTube, quando a gente está conversando sobre holding lá, que muitas pessoas que estão interagindo com a gente nunca nem ouviram falar sobre Isso isso. que eu tô falando. Muita gente. Então Não a tem nossa uma informação, missão né? Não tem ainda É difícil. vai O muito brasileiro, tempo. ele não tem essa cultura de educação Fernanda. patrimonial. Perfeito. Isso que eu tô falando. Não tem. O brasileiro não tem. O E nós americano estamos trazendo tem. isso. Por E isso que nós, e por isso que é importante esse espaço, Essas Serginho. entrevistas são importantes para você que está nos vendo agora aí, ó, quer proteger a sua Exatamente. família, fica com essa preocupação, às vezes fica até sem dormir, tem que abrir uma hold. Exatamente. E vai abrir uma hold com pessoas especializadas aí. Aqui eu já estou dando a dica aqui, ó. Aqui, ó. Pois é, XRM as aqui, pessoas, você acabou de falar, as pessoas não fazem seguro pro carro? ó. Não fazem seguro de vida? Por que não vão fazer um seguro pro patrimônio? É porque não sabe, às vezes não Porque tem, não tem essa conhecimento. cultura. O brasileiro não tem essa Exato. cultura. É uma falta de... Era que nem o cinto de segurança. Antigamente, há muitos anos atrás, Boa. ninguém usava Olha. cinto de segurança. Sim. Aí você ia para os Estados Unidos, chegava lá, você era obrigado a botar o cinto de segurança. Você falava assim, pô, mas que merda, bicho. Pra que eu vou botar isso aqui, bicho? Pô, porque É você verdade. chegava lá, você falava, pô, tem que botar, porque pô, se você não dá com isso aqui, o guarda ali vai Toma te parar, multa. vai tomar multa, vai, meu irmão. E aí você, pá, botava. Aí quando chegava no Brasil, não botava nada. Até que começou a ter campanha e cinto de segurança salva realmente. Salva. Eu já bati de carro e o cinto é que passa. Sim. Eu acabei com uma Relux que eu tinha muitos anos atrás, bati numa caçamba, meu irmão, não saí nem do lugar, o cinto, pá, salvou na hora. Quem estava do meu lado também, quem estava... Salvou todo mundo. Aí você fala, caramba, mas até você aprender isso, bicho, pô, o brasileiro, Essa é a missão o brasileiro nossa. botar cinto de Exato. segurança demorou. É assim a cultura. Sim. As pessoas não sabem que uma hold existe e que pode fazer você dormir muito mais tranquilo do que quando você dormir hoje em dia. Às vezes você nem dorme porque fica com medo de ser processado, de perder suas coisas, blá, blá, blá. E se você tiver uma hold, você vai dormir tranquilamente. Muito bem. Mais uma pergunta que está chegando ali, ó. A pergunta é a seguinte, que a pessoa tem interesse em fazer uma hold, mas todo mundo fala que é muito caro. Se a pessoa tem interesse em fazer uma hold, mas todo mundo fala que é muito caro. Essa foi a pergunta aqui dos telespectadores. Ótima aqui, das pergunta. pessoas. Hoje, Serginho, a gente não gosta muito de falar em termos patrimoniais para se constituir uma holding. Mas a partir de um imóvel de R$1 milhão, já costuma ficar bem mais econômico do que o inventário. Sempre a nossa base de comparação vai ser o inventário. Então, o que a gente gosta sempre de analisar com os nossos clientes é assim, qual o tamanho do patrimônio, qual a quantidade de imóveis, quais são os objetivos da holding. E quando a gente faz o projeto e apresenta para a família o projeto, a gente gosta de criar um planejamento também para a constituição da holding, para que aquilo fique o mais maleável possível dentro do planejamento financeiro daquela família. Então, a holding, dificilmente um patrimônio acima de R$1 milhão, R$1,5 milhão vai ser desvantajoso a constituição do sistema. Por quê? Por conta da economia de impostos que ele vai ter. E aí, a parte dos pagamentos disso, a nossa legislação permite que isso seja pago, né, cartório, junta comercial. Dilui, né, Vai ao longo do diluindo ao tempo. longo do tempo da Constituição. Então, hoje, é um mito ainda as pessoas acharem que holding é só para milionários, é só para bilionários. É algo também que a gente precisa sempre estar desconstituindo, desconstruindo nas nossas apresentações. Porque as pessoas acham que a família de classe média não pode ter holding. Imagina, hoje a grande maioria dos nossos clientes são famílias de classe média. Não Isso são é
uma grande. dica legal, porque Não- as pessoas é. que estão nos vendo agora ficam pensando, caramba, mas esse negócio de hold puxa vida, veio lá de fora, isso aí deve ser um dinheirão, não sei o que lá, não é nada disso. Já foi. Há muito tempo atrás, a turma cobrava percentual em cima do patrimônio e tudo mais. Hoje, a nossa atividade é extremamente profissionalizada. A gente avalia no projeto, a gente avalia quantas horas que vão ser despendidas da nossa equipe para poder desenvolver o trabalho e está lá o preço da holding. É assim que funciona. Não é mais com base no tamanho do patrimônio, no volume de dinheiro que esse patrimônio representa. Aí, tá vendo aí? Ó? Tá vendo como é que é bom? É bom. Essas entrevistas são boas para você ter um esclarecimento e, de repente, começar a pegar um caminho novo aí, ó. Muita gente, às vezes, não pega esse caminho porque desconhece. Exato. E Positivo. escuta aqui, puxa vida, deve ser muito caro, babá. Mas olha, se você tem amor pela tua família, tem uma hold, porque depois você vai poder se arrepender. Vai falar, caramba, hein, bicho. Aí, não vai meu ter filho, arrependido, cara. né? Quem vai Sim. ficar bravo com você, E você imagina, são seus filhos. o seu filho, ele, por Não, exemplo... não, mas você também, de repente você, se os teus filhos estão envolvidos na hold, sei lá, e são mal casados e tudo Com mais, certeza, pode ser. acontece uma parada ali, de repente ele também está na hold, papapá, Perfeito. e casou com a mulher errada, a filha casou com o cara errado, e tudo mais que acontece na vida, né, bicho? Essa aqui é a verdade. Sim. Né? Se todo mundo soubesse o que ia acontecer, nada é eterno, nem o amor nem a dor. Isso. Quando você casa, tu acha que vai ser, puxa vida, o melhor dia da tua vida e tal. Aí passa 10 anos, meu irmão, aquela pessoa vira teu inimigo, quer te tirar tudo e tudo mais. A vida é assim, então você tem que se proteger, tem que ser malandro. No bom sentido. Não pode ser salsifufu, tem que ser glu-glu. E depois, mas é verdade, bicho. É isso aí. A verdade é que as pessoas, cara, é porque existem uns assuntos que são muito delicados. Sim. Assunto de quando você vai fazer plano funerário, sacou? Que você puxa vida, você. Então você, pô, é um assunto, caramba, bicho, mas faça um plano funerário, Você porque uma falou hora você vai. uma coisa muito importante. As pessoas, elas não querem falar sobre isso. Elas não querem... Não, vamos deixar para depois. Não vou pensar Que nem nisso seguro agora. de vida, você vai vender um seguro de vida, você fala assim, olha, bicho, você pode morrer, e aí, como é que fica a tua família? Mas é um assunto delicado. sacou? Delicado, Então tem que saber falar. Aí As dá um Deixou para sabor. depois, pode as ser pessoas- tarde demais. pessoas às vezes não querem ver a verdade. Sim. Por exemplo, o seguro de vida, às vezes se você tem uma doença, o seguro vai segurar aquela onda ali, vai pagar aquelas despesas, e às vezes as pessoas não sabem. Aí, mas é um assunto difícil de falar. Você vai falar, caramba, eu vou vender um seguro de vida. Olha, bicho, você amanhã pode ficar doente. E se você ficar doente, você vai ficar sem poder trabalhar, mas de repente o seguro de vida vai poder segurar essas suas despesas, bababá. Até você falar isso, de repente você fala, não quero falar nesse assunto. Falar de morte, falar não sei o quê, funerário, não sei o quê. Eu fui agora fui fazer lá uma apresentação no negócio de funerário, lá para Brook, lá para o meu amigo Rolandinho. Ele faz fornos de crematório, né? Vende forno para o mundo inteiro. Eu fui lá fazer uma apresentação, né? Para descontrair, né? Porque, né, é um assunto meio tal. Só que é um assunto, bicho, que você senta numa mesa assim, para eles é tudo normal, porque né, eles falam de urna, de caixão, de não sei o quê. Só que é um assunto que você não está acostumado. Pô. Aí eu cheguei lá na feira e eu não sabia que eu estava indo lá. A primeira vez que eu fui, o Sérgio Tadeu vendeu um show lá, meu filho. Quando eu chego lá, um monte de caixão, um monte de... Eu falei, porra, o que é? Vou fazer o que aqui, meu amigo? Aí chegou já o dono lá dos caixão. Fala, Serginho, vai fazer um show aqui pro pessoal. Eu falei, porra, mas o Serginho não me avisou nada. Ele fez de sacanagem, meu filho fez de sacanagem, fez uma pegadinha comigo. Porra. O ambiente tá meio fúnebre Só aqui, que eu né? cheguei, só que eu cheguei lá, o ambiente, todo mundo bebendo, curtindo, porque é um negócio, é uma coisa normal, né? A pessoa que vende caixão, cemitério, forno de crematório, é normal para eles. Só que a primeira vez que eu fui, eu falei, caramba, bicho, vou fazer um show aqui, pô, os caixão do lado, aí
Me deram o microfone e comecei, né, meu irmão? Pá, tal, daqui a pouco todo mundo rindo e tal. Aí depois eu fiquei amigo deles e hoje eu vejo a coisa muito bem natural. É um grande negócio que as pessoas têm que fazer como prevenção. Exato. Você tem um plano funerário, sacou? Porque amanhã morre alguém, uma despesa do cacete, Sim. sacou? A pessoa fala, caramba, meu irmão, pô, vou gastar não sei quantos mil, tudo mais. Então são assuntos, por exemplo... Sim. Isso que a gente está fazendo hoje aqui é muito legal, é bem esclarecedor, porque as pessoas vão falar, caramba, bicho, existe isso. É. E eu não sabia. Perfeito. Eu ficava, às vezes, sem dormir, porque eu quero proteger minha família, poxa vida, eu quero deixar as coisas para minha família, eu quero proteger os meus negócios para mim, em vida. Sim. Para que amanhã eu não receba um processo e tome a minha coisa, sacou? O que eu fiz ali. Então é legal esses assuntos, porque né, traz conhecimento para você que está aí, ó. Agora já pode dormir em paz, bicho. Procura aqui essas feras aqui, ó. Como é que acha vocês aqui, as pessoas que estão interessadas em fazer uma hold, querer maiores esclarecimentos, como é que vão achar vocês aqui? Divulga aí a tua... O meu Instagram é @renan.santosmartins. @renan.santosmartins é o meu Instagram. Tá. O meu é o @João Maurício Reis. E o meu é @doutora Fernanda Póvoa. E quem quiser procurar vocês no escritório de vocês, vocês ficam, a sede de vocês é em Goiânia, não é isso? Isso, nossa matriz é em Goiânia. Mas vocês atuam no Brasil Nós todo. temos a doutora Fernanda aqui no Rio, que nos representa dentro dessa unidade. E está muito bem representado, que a doutora Fernanda é muito competente. Essa aqui sabe tudo mesmo. Mas nós Essa aqui... atendemos, Serginho, o Brasil inteiro. E isso é algo legal de comentar, porque com a pandemia muita coisa mudou. Muita coisa. E algumas coisas para melhor. Por exemplo, a integração dos órgãos, né, cartórios, municípios, junta comercial. Hoje o nosso trabalho ele é 100% online. A gente consegue resolver tudo de forma digital através dos órgãos competentes. Então isso hoje nos permitiu fazer uma atuação a nível nacional. Para você ter uma ideia, Serginho, nós temos clientes hoje em 18 estados do Brasil. Você acredita? Parabéns, eu acredito. Então, assim, o nosso escritório hoje cresceu muito por conta desse aspecto, né, da pandemia, e como a gente está sempre fazendo palestras, seminários, o Renan, que fala sempre em nome do escritório, explicando sobre esse assunto, trazendo a importância da holding, isso nos permitiu realmente ganhar essa representatividade em âmbito nacional. Então, realmente, para nós, né, Renan, é um motivo de muita satisfação poder estar em praticamente todos os estados do Brasil falando desse assunto e protegendo as famílias. Com certeza. Olha, eu vou até pegar um malandrito aqui, é o seguinte, tá vendo aqui, ó, esse aqui é um malandrito, até legal aí, ó. Vou botar na minha hold aí, porque eu tenho royalty aqui do malandrito. Boa. Eu posso proteger meu royalty, né, na minha hold? Com certeza. Mas aqui é o seguinte, esse malandrito aqui, o segredo aqui é o seguinte, esse malandrito, quando você começa a comer, eu vou dar para vocês provarem aqui, ó. Esse malandrito é do Minifood, aqui, ó, Minifood. Minifood é que faz essa batata. Isso aqui você não para de comer. Você começa a comer, não para de comer. É uma coisa impressionante. Minifood. Estão em todos os supermercados daqui do Rio de Janeiro. Só tem no Rio de Janeiro. Mas se você quiser comprar para levar em qualquer lugar do Brasil, tem aqui o QR Code. Você entra no QR Code, você pode fazer a sua compra. Você vai adorar. Eu conhecia essa batatinha aqui. Eu fui assistir um futebol na casa de um amigo, tal, blá, blá. E o cara serviu a batata lá, olha a coincidência do destino. E eu provei e falei, que batata gostosa, meu irmão, pô, não parava de comer. Aí ele falou assim, isso aqui é Minifood, eu comprei no supermercado, aqui no Rio de Janeiro. Eu não conheço. Então, Minifood, você vai provar agora aqui, ó. Você vai provar. Primeira mão, ó. Você vai provar em primeira mão. Você vai provar e você vai me falar. Provei. Pode provar e você vai me dizer. Pode provar e falar a verdade. Não precisa fazer. Não, lógico. Fazer graça. Fala. Você tá guardando alguém chamado Simone e Luiz? Tô, a Simone e o Luiz. Pode subir. Eles são empresários do Paulo Massada. Ó, realmente. Ó, prova a batatinha aqui, ó. Essa batatinha Minifood. E tu vai provar depois do balandrito. Ó, não é bom, não é? Uma delícia. Aí o que aconteceu? Eu falei com ele, caramba, que batatinha gostosa, né? Tu vai me dar uns pacotinhos desses pra levar Não, pra casa? você vai levar, vocês vão levar, pô, presente. Delícia, hein? Aí, olha como é que a vida é louca. Passou uns 8 dias, 10 dias, o Rodrigo, presidente da Minifood, que eu não o conhecia, e a Mini, que é a esposa dele, a primeira dama, que eu chamo de primeira dama,
que chama-se Mini, por isso que é Mini Foods, procurou a gente para apoiar aqui o nosso programa, que eles gostam muito do Papagaio Falante. Então eu falei, caramba, bicho, eu comi essa batatinha lá no futebol, meu irmão. Porra, que mas é gostoso, não para de mesmo, comer. hein? Aí ele falou assim, ó, vou fazer um produto com o seu nome e tudo mais, Malandritos. Aí criou os Malandritos, né? Que o Malandrito tem de picanha, tem de salsa, ó, salsa e cebola, tem de queijo, tem de pimenta, tem de bacon. Tá um sucesso, tá em todos os supermercados aqui no Rio de Janeiro, principalmente no supermarket. Vou abrir aqui pra você, ó. Precisamos levar agora lá Pra pra vocês Goiânia, provarem. Serginho. Vamos levar lá pra Goiânia. Nós vamos levar pra Goiânia. Agora vai pro Brasil todo. Ah, boa. Vai pro Brasil todo. Meu irmão, prova isso aqui. Depois você me fala. Não precisa falar pra me agradar, não. Eu quero conhecer a opinião de vocês mesmo aqui, porque como é que a gente tá vendendo? O pessoal é muito organizado da Mini Food. E a gente faz a degustação. É na Maravilha. degustação que a pessoa prova e a pessoa compra. Tá um sucesso em todos os supermercados do Rio de Janeiro. Nossa, gostoso mesmo. O pacote precisa ser maior, viu? Malandrito. E aqui, ó, tem os amanteigados aqui. Tem a granola, que é sensacional, essa granola aqui, ó. Olha só. Da Mini Food tradicional. Eu adoro granola. É espetacular. E está vendendo bastante no supermarket. O supermarket, por que o supermarket faz muito sucesso? O supermarket, vocês terem noção, vocês são de Goiânia. O supermarket aqui no Rio de Janeiro tem tudo que é lugar. Qualquer lugar que você olha tem um supermarket. É impressionante. Onde eu moro, São Conrado tem 2, aqui na Barra tem 4. Tudo que é lugar tem supermarket. Mas qual o segredo porque faz muito sucesso o supermarket? Por quê? Quando você vai fazer compra para a tua família, que você zela pela tua família, você vai fazer compra, você quer o quê? Você quer um preço justo. Você quer pagar um preço justo. Agora você quer o quê? Ir no supermarket tem o melhor preço justo. Pode ir lá conferir. Você quer o quê? Qualidade. O supermarket é muito chato com qualidade. Muito chato. Eu conheço a família supermarket, eles são muito exigentes, eles são muito chatos com qualidade. Lá você vai ter a melhor qualidade. E você quer ser o quê? Bem atendido. Supermarket, parece que eles estão sempre de bom humor. São muito profissionais, então você vai se sentir super bem no supermarket. Vários supermarkets, e aliás está chegando o aniversário do supermarket, hein? Está chegando o aniversário do supermarket e nós vamos fazer uma ação maravilhosa em vários supermarkets. Nós vamos abrir a porta dos desesperados, vamos dar muitos prêmios para os clientes do supermarket durante aí o mês de que eles vão fazer aniversário, que deve ser o mês que vem, o outro mês, enfim, vai ser uma festa. Porque, olha, entra nesse QR Code e você vai ver as vantagens que você vai ter comprando no supermarket. O QR Code aqui vai te dar todas os descontos, as promoções, você vai saber de tudo. Porque supermarket, meu Glu, é preço, é perto, é supermarket. Me diga uma coisa, essa turma aqui especializada em hold, Posso ficar comendo aqui? pode comer à vontade. Ó, a parada é o seguinte, ó. Se você quiser dormir tranquila, se você quiser botar sua cabeça no travesseiro, quiser proteger o seu patrimônio contra tudo e contra todos, que amanhã possa vir fazer algum mal para você e tirar o seu patrimônio da sua família, você tem que ser esperto, você tem que ser inteligente e você tem que ser atual. Tenha uma hold. E aqui eles são especializados em hold. Eles fizeram a minha hold. Prometeram para mim... Hein? Tempo recorde. Tempo recorde, 4 meses. Nós estávamos fazendo lá com outro pessoal abaixo, demorando mais de um ano. Foi quando a doutora Fernanda, muito competente, que eu a conheço já há muitos anos, falou, Serginho, ó, nós somos especializados em hold. Nosso escritório, o XRM, nós estamos entre o top 3 de especializados em hold. Nós fazemos isso aí em 4 meses para você. Eu falei, não acredito. Aí eu falei, Serginho, ó, meu filho, vem falar com a doutora aqui. E realizaram. Estou muito feliz. Eu os trouxe aqui porque foi um negócio tão bom que eu falei, bicho, vocês têm que falar isso pro meu público ficar ligado em fazer hold para proteger. Eu fiquei muito feliz com o seu convite, tá? Porque é isso que a gente sempre fala, né? Não é só o nosso trabalho, não é só... A gente não pensa só no dinheiro. Claro, a gente precisa... a gente trabalha para ganhar dinheiro para a gente poder se manter e tudo, mas acima de tudo, a gente está ajudando as pessoas, a gente quer ajudar as pessoas. Com certeza. Né? A gente quer ajudar as famílias brasileiras, porque o brasileiro não tem essa cultura, a gente precisa mostrar isso. Esse espaço aqui está sendo muito importante, Serginho, muito importante. Muito importante. Verdade, de verdade. Não, eu sei disso, porque, poxa, muita gente... Você imagina o seu filho, o Serginho, criado na Barra da Tijuca, tudo que você pode dar aí de bom e do melhor para ele, né? Aí acontece alguma coisa contigo, ele tem que fazer inventário.
tudo que você deixou aí pra ele, vai tudo no inventário, entendeu? E vai perder já de cara 40%, e perde, né? e ele vai conseguir 40%. manter a vida, 40%. o padrão dele na Pode Barra da chegar a Tijuca, por 40%. exemplo? É uma judiação, né? Perder 40% de uma coisa que você construiu para seus filhos é... Tem gente que fala, não, mas 40% é exagerado. Tá bom, então, 20%. Vou 20, seja lá o que Que for. seja 1%, rapaz. Pô, vai É dar pros 1% da outros. sua Se vida. você tem a opção, Pra dar pros né, outros? de perder o patrimônio e você não perdeu o É isso aí. patrimônio, Perfeito. É, pô, acho que não precisa ser nem inteligente pra isso, né? tem que ser... né? Muito bem. Mas tem que ter conhecimento, tem que saber. Eu Agora, a sugestão nossa é procura um escritório especializado. Procure um escritório especializado. Estamos aqui para atender vocês a hora que vocês precisarem. Se não for com a gente, procure um escritório especializado. A gente sempre frisa isso. Aí, tá vendo? É isso mesmo, porque às vezes, você é advogado e tal, mas vai demorar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, nem vai sair essa hold. Você vai morrer, nem vai ver a hold. Aí é ruim, hein? Não, eu tô falando, bicho, demora tanto esse bagulho, pô. Agora com vocês foi tudo recorde, 4 meses. Vocês estão de parabéns. Olha, vocês estão de parabéns. Obrigado. Eu peguei ótimas referências de vocês, fizemos uma hold com vocês e vi que realmente vocês são capazes. Se você tem amor pela sua família, procure aqui esse escritório maravilhoso que é especializado em hold, que é XRM. Entra lá no site de vocês. Qual é o site de vocês? Vou passar aqui, olha. Passa. É doutora Fernanda Póvoa, @renan.santosmartins, João Maurício Reis, @XRM Advocacia. XRM Advocacia é o escritório deles e eles atendem no Brasil todo online, então vocês vão ficar protegidos. Olha aí, ó, o pessoal já tá fazendo fofocada aqui, já entrou aqui o Léo Dias e a Sônia Abrão. Já estão falando aqui o seguinte. a Virgínia separou do Zé Felipe. Né? Tá, só se fala nisso aí agora em todos os lugares. Blá, blá. E estou dizendo aqui, a Virgínia tinha uma hold. É verdade, a Virgínia tinha uma hold? Vocês têm conhecimento disso, que ela tinha uma hold? Porque saiu em várias notícias aí. Não teve uma época que ela... Como é que foi essa história aí que ela tinha uma hold? A gente viu, foi aonde? Foi em alguma entrevista, ela falou que já constituiu a holding dela, e ele a holding dele, e o patrimônio deles era sempre tudo direcionado para essas holdings. Então, na separação, é claro que precisa rezar o que está escrito ali no acordo de sócios. Tem instrumentos que declaram, que determinam o que vai ficar para cada um, se for o caso. Mas, normalmente, o que acontece? A minha holding cuido eu, a sua holding cuida você. Simples assim. Porque saiu uma notícia, no negócio de um dia que ela deu um avião, não foi? Vocês chegaram ali? Pois é, eu Como vi que foi? alguma coisa assim, Como é que foi que ela isso aí? tinha dado um avião, né? alguma coisa para presentinho, ele. deu um presentinho, um avião. Toma um Presentinho, avião aí. aviãozinho. Mas, ó, se esse Um avião... aí. Amorzinho, toma um avião. Um aviãozinho pra você. aviãozinho. Amorzinho, toma um aviãozinho. Se ela entregou esse avião e esse avião for da holding dela, com a separação... Mas ela falou, não, esse avião é seu. Ela deu o avião pra ele. O avião agora Não, é dele. mas aí pode usar. Porque tá na holding dela. O que vale é a propriedade do avião. Mas separando agora, o avião fica pra quem? Na holding dela. Se Então, tiver o avião- na holding dela... Ela deu o avião pra ele, mas o avião é dela porque tá na holding. Pode Ei, ser. Virgínia, tu não é mole, não. Pode eu ser. Gosto, eu gosto muito desse casal. Não separam, não, pô. Pô, um casal tão bonito. Eu gosto muito da Virgínia. A Virgínia é muito competente, né? Essa menina, pô, ela é uma menina muito competente. Sim, e são o conterrâneos moleque também é carismático. Vocês são de Goiânia, né? Sim, Sim, sim. são sim. Por isso eu até conterrâneos conheci nesse assunto, porque o moleque é muito carismático, filho do Leonardo, pô. Joguei muita bola com o Leonardo. Olha, vocês devem voltar. Daqui a pouco eles vão. Eu acho que eles vão voltar. Tem 3 filhinhos lindos, né? Aqueles filhinhos dá vontade de agarrar aqueles bebezinhos, né? É tudo tão fofinho, né, cara? Gosto muito dela, eu gosto muito dele. E ela tá lá no sábado, lá no SBT lá, tá botando pra quebrar lá. Qualquer dia eu quero lá fazer uma entrevista lá pra ela lá. Boa. Então a Hold também salva também, né? Ela deu o ajuda avião, o divórcio. mas continua sendo dela. Por isso que eu falo, tem uma Hold, cara. Você pode dar o presente que você quiser, que depois o presente volta pra você. Yeah! Boa. Foi.
qual é o teu time de futebol? Sou palmeirense. Você? Eu sou vilanovense, lá de Goiânia. Opa, você? Qual é o teu time de Tricolor futebol? Fluminense. Fluminense. Também sou fluminense. Quero avisar o seguinte, olha aí, ó. A Bet Nacional foi a primeira bet a se legalizar pelo governo, para se regularizar. A Bet Nacional é o seguinte, você tem que se divertir, você tem que jogar se divertindo, mas com responsabilidade. Tenha responsabilidade. Não vai dar uma de maluco, blá, 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 blu, blu, blu. Tenha responsabilidade. Faça como diversão. A Bet Nacional, ela é uma plataforma muito séria que veio para você se divertir e com responsabilidade. Porque jogo legal é na Bet Nacional. Glu, 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 Bet Nacional, I love Aqui, you. Serginho, Mas meu- jogue com responsabilidade. Meu campeão. Que é essa fera aí? Meu filho, tricolor. Você Você tá falando aí de Bet Nacional aí? Claro, aliás, Renato Gaúcho, tô sabendo que. Glu, glu! Ó, Tu ele vai é entrar pro ótimo. time da Bet Nacional, Ele né? é ótimo na zaga, viu? Teu filho joga bola? Joga. Qual é a posição dele? Zagueiro. Mas ele já joga, ele tá na escolinha? Ele tá na escolinha, ele tá evoluindo aí. Tem quantos anos ele? 10 anos. Tem que botar ele lá na base, lá jogar lá na turma do É Fluminense. o sonho dele. Vambora. E se quiser jogar É o sonho dele. Se quiser também treinar no Botafogo, sou muito amigo do JP, do presidente do Botafogo. Ele assim, ele tá, mamãe, eu Vamos preciso... vamos levar ele lá no JP do Botafogo. Vamos JP é sim. meu irmão, pô. Um beijo pro JP, pô. JP, presidente do Botafogo. E. Não, ele até falou assim, mamãe, você vai estar com o Serginho, fala pra ele que... Vou gente levar combinar ele. um dia da gente ir pro Maracanã assistir o jogo juntos. Aqui, ó, ele fazendo o. O L do O L Cano. do filho do Cano. Do filho do Cano. Lorenzo, né? Do Lourenço, L. Lourenço. O moleque é bonito mesmo. aí. Ele é lindo, meu filho é Você lindo. só tem esse? Só tenho esse. Bacana. Gabriel. Gabriel. Doutores, doutor Renan, doutor João, doutora Fernanda, foi um prazer ter vocês aqui. Prazer, Serginho. Eu acho que essa entrevista foi muito construtiva, né? As pessoas saberem que existe uma hold, que fazer hold não é tão caro como as pessoas pensam. E quando você faz uma hold, é como se você estivesse fazendo um ato de amor à sua família. É isso. Você vai proteger a sua família contra tudo e contra todos. Então, pare para pensar, procure um escritório especializado, de preferência, se você quiser um escritório sério, procure aqui a XRM, está aí @XRM Advogados, né? Advocacia. E você vai ter um tratamento maravilhoso, você vai ver como é fácil fazer uma hold e como é rápido, porque as pessoas, quando falam, eu por exemplo, eu estava lá no escritório, meu irmão, mais de um ano e pouco, falei, caramba, quando eu entrei em contato com a Fernanda, que eu já conheço há muitos anos, ela falou, bicho, a gente resolve isso em 4 meses. Eu fiquei muito feliz, quero parabenizar vocês e muito obrigado por esse profissionalismo Quero maravilhoso. parabenizar também a nossa equipe, né, João? A equipe de profissionais lá do XRM, né? Então São pessoas Aí, manda um abraço pra extremamente turma lá do profissionais. XRM pra gente. Alô, XRM, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês são glu-glu, vocês são iê, vocês são bilu-teteia, vocês são luz de cristal, vocês são solução para tudo, para as famílias. Vocês estão de parabéns, XRM. Continuem assim, salvando as famílias brasileiras. Glu-glu, 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 iê. E qualquer dia eu quero ir aí fazer um show para vocês aí. Vou ir com o maior prazer. Glu-glu, glu-glu, o que é? Ô, Mério, você deu os salgadinhos para ele? Você deu os salgadinhos para ele? Você deu os salgadinhos para ele? Em vez de ficar aí, blé, 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 blu, 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 blu. Por exemplo, a Mary é mãe do Sérgio Tadeu, né? Trabalha aqui com a gente, é diretora de elenco. Fiz uma hold e vou botar você pra fora da hold. Você não vai ganhar nada. Que é pra não me perturbar. Pegadinha do malandro, velho. Vou deixar aqui um malandrito pra tu. Um homem não morre quando ele deixa de existir. Ele só morre, doutor Renan, doutor João e doutora Fernanda, quando ele deixa de sonhar. Boa. Um beijo pra vocês, obrigado. Alô, Investe, vamos votar, papagaio falando.